Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Que alegria te receber aqui. Eu creio que Deus te trouxe para cá porque Ele tem uma mensagem para o teu coração. Então permanece até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve porque todos os domingos às 19 horas tem palavra do Senhor diretamente para o teu coração. Aproveita e já compartilha essa mensagem com outras pessoas para que você também seja um semeador da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Vamos aqui para a mensagem? O tema da nossa mensagem de hoje é: você é filho amado de Deus. E a palavra que vai dar um norte para a nossa mensagem encontra-se lá em 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai ler o capítulo 9 e em seguida eu vou compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Diz assim a palavra: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, e oramos para que o Senhor venha, através dessa mensagem, Deus, trazer clareza de quem nós somos em Ti. Nós oramos para que essa mensagem, Pai, ela seja como os 5 pães e 2 peixes, que o Senhor venha multiplicar para alimentar, Deus, as pessoas que Tu desejas. E que essa palavra, esse vídeo, seja uma semente, Deus, a se multiplicar por 30, 60 e 100 por 1, e que pessoas, Deus, possam conhecer a Ti, conhecer o Senhor não apenas como Deus, mas como um paizinho querido que acolhe, que consola, que direciona e que é presente em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa palavra, olha que lindo, tá? Davi era muito amigo de Jonatas. Se você não conhece o contexto dessa palavra, eu recomendo que você leia o livro de 2 Samuel para você entender o contexto, né, de tudo que eu vou compartilhar aqui contigo. Mas Davi era muito amigo de Jonatas, e Jonatas era o pai de Mefibosete. E de alguma forma Davi queria honrar Jonatas pela amizade que eles tinham, queria demonstrar a lealdade de Deus a partir da honra mesmo, porque Jonatas foi um amigo fiel de Davi, que ele não, em nenhum momento, diante de todas as ocasiões que se levantaram, Jonatas não se afastou de Davi. E Davi queria honrar aquela amizade através da vida de Mefibosete, que era o seu filho. Só que olha que interessante, tá? Mefibosete, a Bíblia fala aqui que ele se considerava um cão morto, exatamente. Então ele não se sentia merecedor de tudo aquilo que Davi estava disposto a oferecer por ele. Gente,
Mefibosete era herdeiro já por herança, por simplesmente ser filho de Jonatas. Então ele simplesmente não aceitava aquela condição porque ele olhava para a paralisia dele. E a paralisia dele fez com que ele distorcesse a sua própria imagem, a sua própria identidade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu e você, a gente tem uma autoimagem negativa, a gente tem uma distorção de quem nós somos porque nós achamos que nós somos os traumas que nós sofremos, as rejeições que nós sofremos, as escolhas que nós fizemos. Eu estou aqui para te dizer que você não é o adultério que você cometeu, você não é o aborto que você cometeu, você não é as drogas que você usou, você não é a bebida alcoólica que te dominava, você não é uma rejeição que você sofreu da tua mãe, você não é uma rejeição que você sofreu do teu pai, você não é as perseguições que você sofreu e as dores que você passou, você não é nada disso. Você é filho amado de Deus. E o Senhor hoje está aqui para desconstruir tudo aquilo que vem para inflamar a tua identidade. Porque se nós temos uma identidade distorcida, queridos, a gente aceita as migalhas que a vida tem para oferecer. Olha só, Mefibosete morava em Lodebar, que era uma cidade sem pasto. Era uma cidade, ou seja, que não cultivava outras coisas, que não tinha uma terra boa, que não produzia coisas, ou seja, era uma terra de sequidão, era uma terra de esterilidade. E ele se contentava com aquilo porque ele acreditava que aquilo era suficiente para ele. Afinal, ele tinha uma identidade completamente distorcida. E é isso que a nossa identidade, a forma como nós nos vemos, ela influencia nas decisões que nós tomamos, nos ciclos que nós aceitamos, nas coisas que nós aceitamos ou não em nossa vida. E talvez o fato de você hoje ter uma identidade distorcida faça com que você aceite as migalhas que a vida tem te oferecido. Talvez o Senhor já te chamou para sentar à mesa com ele, assim como Davi tinha um banquete preparado para Mefibosete. Ele citou várias vezes aqui na palavra que Mefibosete iria comer à mesa com ele. Davi era o rei de Israel. E Mefibosete não se sentia merecedor de estar naquela mesa, queridos. E talvez eu e você, muitas vezes, nós não nos sentimos merecedores de se achegar a Cristo pelos erros que nós cometemos e por aquilo que falaram para nós, pelas convicções disfuncionais que nós temos ao nosso respeito. E sabe, amados, hoje o Senhor quer desconstruir tudo isso que inflama quem você é, para que você de fato se sinta merecedor de sentar à mesa com Cristo. Assim como Davi chamou Mefibosete para sentar à mesa com ele, hoje Jesus te chama, porque ele já assegurou um lugar na mesa com ele. E o Senhor quer distorcer, quer, na verdade, desconstruir toda essa distorção que você tem ao teu respeito. Porque se você ainda se vê como um cão morto, você vai continuar aceitando as mesas de migalhas na tua vida, sejam de relacionamentos, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja no teu trabalho, seja no teu chamado, seja no propósito que o Senhor tem sobre a tua vida, seja sobre os teus sonhos. Você vai se contentar com qualquer coisa porque você acredita que aquilo é suficiente. Ou seja, uma autoimagem distorcida, uma autoimagem negativa, ela limita aquilo que nós podemos acessar, porque nós acreditamos que só aquilo é suficiente. Mas o Senhor tem um banquete para nos oferecer. Jesus fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância, que é a vida disponível na mesa, que é aquilo que o Senhor tem preparado, o banquete para a gente poder celebrar e desfrutar, já está disponível para cada um de nós. A questão é que muitas vezes eu e você não desfrutamos, não celebramos essa mesa porque nós nos olhamos de forma completamente disfuncional. E o Senhor quer trazer a clareza hoje, nesse vídeo, a partir de agora, que você é filho amado de Deus. E quando a gente se vê de fato como filho, assim como você se vê como filho dos teus pais terrenos, você chega na casa dos teus pais,
você não se sente desconfortável por estar ali. Se você tem uma relação muito boa com seus pais, você sabe o que eu estou te falando. Você não vai perguntar para o teu pai se pode abrir a geladeira para pegar uma comida, se você pode repetir, né, o jantar, o almoço que está sendo oferecido, não. Simplesmente você vai se assentar à mesa, simplesmente você vai abrir a geladeira, abrir o armário, deitar na cama com os teus pais, porque você se vê como filho. E é essa relação que Jesus quer ter comigo e com você, porque nós somos filhos amados dele. Nós somos herdeiros por causa de Cristo e o Senhor hoje nos convida a não aceitar mais as migalhas que a vida tem nos oferecido. E o Senhor quer tratar a nossa identidade. E para que o Senhor trate a nossa identidade, a gente precisa estar com Ele. Sabe, amados, nós nascemos à imagem e à semelhança de Cristo. E as situações que a gente vai vivendo na nossa vida, desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe, na verdade, e durante todas as fases da nossa vida, tudo isso vai entrando como uma convicção sobre quem nós somos e também sobre a nossa capacidade e aquilo que nós podemos acessar. E muitas coisas, elas são positivas com toda certeza, mas existem inúmeras convicções que são mentiras que o próprio inimigo conta a nosso respeito através das situações que nós vivemos. Então, o Senhor, Ele quer desconstruir isso. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, várias escamas elas são geradas sobre os nossos olhos, fazendo com que essa percepção que a gente tem sobre nós, sobre a vida, sobre as pessoas, elas se tornem tão disfuncionais. Porque essa série de coisas negativas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão promovendo, né, vão gerando essas escamas nos nossos olhos. E o que o Senhor deseja hoje é, de fato, tratar essa miopia que distorce a nossa identidade, que distorce a forma como a gente vê as pessoas e como a gente vê a vida. O Senhor quer tratar isso em nossa vida. Para a gente realmente ser tratado por Ele, a gente precisa caminhar com Ele. O Senhor hoje te convida para se assentar à mesa, no teu tempo de secreto, a ter intimidade com Ele como um paizinho, que você entenda que Jesus é uma pessoa e que assim como você se relaciona com o teu melhor amigo, que você também passe a se relacionar com Jesus, porque Ele é o socorro presente na hora da angústia, Ele é o teu amigo, Ele está sempre presente, o Espírito Santo está sempre conosco. Então, que a gente tenha essa relação diária e que a gente se permita passar por um processo de cura de forma efetiva e genuína, para que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que distorce quem nós somos. Que o Senhor arranque de nós aquilo que faz a gente se ver como um cão morto, para que a gente de fato acesse a identidade de filho amado de Deus. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e tenha trazido um norte para você sobre quem você é em Cristo e que hoje, a partir de hoje, você não se contente mais com as migalhas que a vida tem a oferecer, mas que muito pelo contrário, você se sinta merecedor de se assentar à mesa com Cristo, porque esse lugar ele já foi reservado para você. Te espero no próximo vídeo.